Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é O Modelo de Jesus na Obra de Deus. O título da quinta-feira, Nossa Suficiência Vem de Deus. O versículo, 2 Coríntios 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E obrigado pois hoje somos ministros de uma nova aliança. Não uma aliança da letra, não uma aliança que condena, mas uma aliança cheia de Espírito, cheia de vida. Obrigado, Senhor. Nós queremos desfrutar hoje até a Tua volta das Tuas palavras, que são cheias de Espírito e vida. Nós te louvamos, Senhor, te damos toda a glória por tudo o que o Senhor fez e ainda pelo que o Senhor tem feito. Pesa sobre suas costas a obra de Deus, a edificação da casa de Deus. E o Senhor escolheu a cada um de nós como pedras para essa edificação, pedras que vivem, como canais para fluir o rio da graça, ao qual o Senhor diariamente tem feito fluir para as nossas vidas. Obrigado, amado Senhor. Nós não somos dignos, mas muitas vezes, ainda na nossa ignorância, achamos que somos capazes de fazer a Tua obra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e cada dia mais guia-nos através da Tua palavra, do Teu Espírito, para que a Tua obra seja feita de acordo com a Tua vontade, para que percebamos que de fato somos apenas canais. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos revelado, tem nos falado. Obrigado por Teu amor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa semana nós temos visto, o título geral é O Modelo de Jesus na Obra de Deus. E isso tem que ficar muito claro para nós, não é? Porque nós falamos durante toda a semana sobre isso, alguns pontos também a semana passada. O modelo de Satanás, o modelo de Lúcifer, que nós vemos correr em toda a Bíblia também, nós vemos isso em toda a Bíblia, é um modelo em que a capacidade ela fala mais alto, em que muitas vezes os princípios de Deus são ignorados. Você vê, por exemplo, isso com Saul. Saul era alguém que, quando foi chamado, foi escolhido para ser rei, era uma pessoa humilde, mas conforme ele foi se constituindo rei, o tempo foi passando, a posição, né, o amor pela posição tomou conta do coração dele. A cobiça, a ganância, todas essas coisas. E aí você já vê o final da vida de Saul. Ele se torna um perseguidor de Davi e ele já não atenta mais para os princípios de Deus. Enquanto Samuel ainda estava vivo, você vê Saul desobedecendo a palavra de Deus, a ordem de Deus através do profeta Samuel. Quando ele poupa o rei de Amaleque, quando ele oferece, antes de Samuel chegar, quando ele oferece no lugar de Samuel os sacrifícios, ele sempre tinha uma desculpa. Ah, não, mas eu fiz isso, eu poupei o melhor das ovelhas. Então, mas o povo estava ficando com medo, então nós resolvemos sacrificar e tal. Sempre tem uma desculpa. Mas o que era isso, irmãos? Era a confiança na sua capacidade, na sua maneira de levar a cabo as coisas de Deus. Com relação a nós, irmãos, Deus, o Senhor, né, Ele é muito misericordioso, muito amoroso. Muitas vezes, para tratar conosco, o Senhor é longânimo. Ele trata cheio de amor, então ele vai corrigindo, ele vai mostrando aos poucos as coisas que não lhe agradam. Muitas vezes levanta situações para nos mostrar os nossos erros. Então o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é amoroso, longânimo. E aí, irmãos, nós pensamos que com relação à obra de Deus, o Senhor vai agir assim também. Então a gente acha, eu posso fazer de qualquer maneira. E não é assim, irmãos. Com relação à obra de Deus, o Senhor Jesus deixou um princípio básico, muito importante, que deve ser seguido. Quem faz a obra de Deus não é o ser humano. Olha, veja que o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, mas como homem,
várias vezes dizia: eu não falo por mim mesmo, eu não busco a minha glória. Aquilo que eu faço, quem faz é o Pai que está comigo. Então, quem inicia e quem termina é o Pai. Tudo que envolve a obra de Deus, quem inicia, quem termina é Deus através da sua palavra. E nós precisamos entender a nossa posição na obra de Deus. Nós, irmãos, somos canais, somos ministros, como Paulo disse, de uma nova aliança. Mas, como ele mostra no capítulo seguinte, no capítulo 4, esses ministros, eles são como vasos. E o que importa não é o exterior do vaso. Se você está olhando o exterior do vaso, se você está se importando com o exterior do vaso, é porque dentro está vazio, não é? Por exemplo, você pega um copo, você fala assim para uma pessoa: me dá um copo d'água. A pessoa pega um copo e te entrega, só que está vazio. Não adianta nada, entende? O que importa é o conteúdo. Você quer o copo para tomar água, para beber a água. Não quer o copo porque é um copo de tomar água, entende? Então os ministros da nova aliança precisam perceber que nós somos canais, somos vasos, e o que importa é o conteúdo do vaso. É o que Paulo aí fala no capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E esse princípio vale tanto para a parte da tribulação, que aí você, quando está em tribulação, você parece, vai quebrar o vaso. Não, confie no que tem dentro. Quando você está atribulado, está passando por dificuldade. Então, tanto nesse ponto, quanto no outro ponto, que é quando você está servindo ao Senhor. Não confie no vaso, nem achando que ele vai quebrar na hora da tribulação, e nem achando que ele é o melhor vaso na hora que você está servindo, fazendo alguma coisa. Não, confie no que tem dentro, no tesouro. Confie no poder de Deus. E é o que Paulo fala então em 2 Coríntios 3 também. Ele diz no versículo 5: não que por nós mesmos, aliás, vou até ler o 4, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Percebe, querido irmão, querida irmã? Você não inicia nada, você não termina nada. Você e eu, nós somos o ministério, os ministros da nova aliança são canais. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que quer dizer a letra mata? Aqui, ele estava falando principalmente da lei do Antigo Testamento. O melhor exemplo de a letra mata, mas o Espírito vivifica é o que acontece em João 8, em que as pessoas pegam aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e levam até o Senhor. E eles levam, a lei fala o quê? Tem que morrer. Se você quiser interpretar, irmãos, a Bíblia só com a letra, sem o Espírito de Deus, você vai usar a Bíblia para condenar, você vai usar a Bíblia para discutir, você vai usar para um monte de... Tem pessoas que usaram em passado, presente, vão usar no futuro, a Bíblia para iniciar guerras. Agora, se você entende que tem a letra, e hoje no Novo Testamento nós temos o Espírito, então você vai até o Senhor. Então é emblemático aquela figura de João 8, porque quando eles levaram a pessoa até o Senhor, aquela mulher, eles levaram baseado na lei. A lei fala para matar. Mas quando ela chegou até o Senhor, o que ela obteve? Ela obteve misericórdia e ela obteve luz. E a luz da vida, a luz do mundo e a luz da vida. Então você entende? Então quando você está usando o Espírito, por mais que a pessoa às vezes está errada, você leva luz. Não a condenação, a sentença. Isso aqui tem que morrer. Isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo. Você está errado nisso. Você percebe? Já não é mais a obra de Deus. Por quê? Porque aí sou eu tentando dizer, fazer
a obra de Deus. E o princípio que o Senhor estabeleceu não é esse, irmãos. Aqui no Alimento Diário, tem nos lembrando a história de Moisés, né? Quando Moisés estava pastoreando, Êxodo 4, não é? E aí ele olha e ele vê a sarça pegando fogo. Até aí, normal. Normal você vê uma sarça pegando fogo. O que impressionou Moisés? O que impressionou Moisés é que a sarça pegava fogo, mas não se consumia, não virava cinza, não acabava. Quando nós tentamos, irmãos, fazer a obra de Deus por nós mesmos, mesmo que você tenha o Espírito de Deus, é como se a sarça pegasse fogo e se consumisse. Porque aí o combustível é você, é a sarça. Aí pega fogo rápido. Já colocou fogo em arbusto? É isso. A sarça é mais ou menos uma ideia de um arbusto. Então, quando Moisés olhou, o que impressionou não foi nem a sarça e nem o fogo. Foi a combinação da sarça, que representa cada um de nós, com o fogo, que representa Deus e a santidade de Deus. Pegando fogo, aquela sarça estava mostrando o fogo, estava pegando fogo, mas ela não se consumia, porque o combustível não era a sarça. Então é importante entender isso. Sempre que o combustível for você, sempre que você quiser levar a cabo a obra de Deus com a sua capacidade, você vai ser consumido. O que você vai ganhar não é espírito e vida, é condenação, é morte, é diversas coisas. Por quê? Porque o combustível é você. O que Deus quer fazer, irmãos, o que Deus quer mostrar para a humanidade, para que a humanidade se impressione, não é a sarça. Olha que sarça bonita. Não é igual o vaso, não é o vaso. O que Deus quer mostrar, irmãos, é como o seu fogo, o Espírito, a santidade de Deus queima em nós. E ao invés de nos consumir, nos torna novas pessoas, nos torna outras pessoas. E aí as pessoas olham e veem, elas notam a presença de Deus na nossa vida, o fogo da santidade de Deus queimando e não está consumindo, pelo contrário. Você é uma pessoa totalmente diferente, porque você segue o mesmo princípio que o Senhor Jesus ensinou para fazer a obra de Deus. Quem faz a obra é a palavra, é o Espírito. Tudo é iniciado por Deus, tudo termina em Deus. Isso, irmãos, é o contrário do que Lúcifer e muitos outros na Bíblia fizeram. O caminho do Senhor Jesus é esse. Lembre, nós vimos em semanas anteriores, quando ele se deparou ali em João 3, João 4, quando ele se deparou, quando ele viu que o que os fariseus falavam? Falavam que ele e João Batista estavam em competição, estavam em concorrência. Ele não chegou para João Batista e falou assim: olha, João Batista, você tem que se colocar no seu lugar, viu? Você tem que parar com isso aí, você está me atrapalhando. Não. Ele simplesmente se retirou e foi para Galiléia. Quem perdeu não foi o Senhor. Quem perdeu foi João Batista e todos aqueles que perderam a presença do Senhor naquele momento. Perceba isso, irmãos. O Senhor não quer ver você metido em confusão, em briga. Isso não faz parte da obra de Deus. Arrogante, dizendo, isso aqui é assim, aquilo. Nós precisamos perceber, irmãos, nós somos canais, nós somos como uma sarça. Deixa Deus fazer. Porque se você deixa Deus fazer, a glória é de Deus. E o resultado, irmãos, as pessoas vão ver. Se você não deixa Deus fazer, você quer fazer ali, colocar, desculpe o termo, enfiar a goela abaixo nas pessoas, é você a sarça. Só que aí a sarça vai consumir, vai acabar. Se você deixa Deus fazer, aí a sarça está lá, está pegando fogo, mas não está se consumindo. E as pessoas estão vendo, olha só aquela sarça. Igual Moisés, ele foi lá por causa disso. Falou, deixa eu ver esse negócio maravilhoso, o que está acontecendo? A sarça pega fogo, mas não se consome. Você percebe isso? Então não é o quanto você briga, o quanto você fala, o que defende o fulano, beltrano. É o quanto você deixa Deus trabalhar em você e o quanto você segue a palavra, deixando a palavra fazer a obra de Deus. O resultado é visto na sua vida. No final, irmãos, depois que o Senhor morreu, ressuscitou e se apresentou aos discípulos, o que ele disse para eles?
paz seja convosco. Porque a partir daquele momento começaria a edificação da igreja. Então, o pai deu duas incumbências ao filho. A primeira é a redenção, que o Senhor Jesus cumpriu na cruz. A segunda, irmãos, acontece após a ressurreição e ascensão do Senhor. É a edificação da igreja. Para a edificação da igreja, irmãos, o Senhor ele nos mostra que nós precisamos de paz. E nós só temos paz quando nós temos o desfrute da graça. E essa graça vem através da palavra de Deus, que traz a presença de Deus. Não é? Quando o Senhor Jesus veio, o que João fala? Veio cheio de graça e de verdade. Então, quando nós desfrutamos da palavra, essa palavra ela opera em nós, é o que Paulo falou aos Tessalonicenses. Vocês receberam a palavra, a minha palavra, a palavra de Paulo, como palavra de Deus, como de fato ela é, e essa palavra tem operado em vocês. Vai lá no 1 Tessalonicenses e lê, e você vai perceber que Paulo está elogiando aquela igreja porque eles se tornaram um modelo para aquela região. E por quê? Porque era cheio de pessoas boas ali? Não, era sarça, mas a sarça estava queimando sem ser consumida, ou seja, recebendo a palavra de Deus, e essa palavra estava operando neles. E aí, irmãos, a palavra faz a obra. E as pessoas veem a obra de Deus. Vou ler só um versículo, o versículo 7, capítulo 1. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. E a fé, irmãos, ela vem através da palavra de Deus. Se eu me tranco para a palavra de Deus, não gera fé, não muda. Eu vou fazer a obra, mas eu vou fazer a obra sem a palavra, é a sarça se consumindo. Então, quando o Senhor se apresenta aos discípulos, a primeira coisa que ele diz, paz seja convosco. Por quê? Porque a obra de Deus, irmãos, a edificação da igreja é feita em paz. Entenda isso. E aí você vai perceber. Não precisa ficar brigando, não precisa ficar tendo briga de sarça. Não. Qual sarça está mais certa? Não, a sarça certa é aquela que deixa o fogo do Espírito queimar. E depois ele então fala para os discípulos, ele sopra nos discípulos o Espírito. Veja a sequência, né? Porque para a obra de Deus você precisa da paz, você precisa do Espírito. E ele envia os discípulos. Só que ele envia os discípulos com a autoridade que ele recebeu. Então você veja, irmãos, ele está resguardando os discípulos, e nós, lógico, não é? Estou falando dos discípulos, mas isso foi passando para cada um de nós. Então ele está resguardando os discípulos de cada um de nós de todos os lados. E por fim ele termina falando o quê? Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Porque se você quer fazer a obra de Deus, você precisa da presença de Deus. Você precisa do Espírito, da palavra e da paz, que é o resultado do desfrute da graça. Isso, irmãos, é ser como uma sarça que não se consome, está queimando o fogo do Espírito, o fogo da santidade de Deus. As pessoas estão vendo aquela sarça, é diferente, mas ela é diferente porque ela não está sendo consumida. Isso, irmãos, é um princípio para nós levarmos, para nós servirmos ao Senhor, é o caminho do Senhor Jesus. Como Paulo falou em Filipenses 2, o Senhor ele seguiu o caminho de se humilhar, e não só se humilhar para ser um homem, mas se humilhar para ter uma morte sofrida na cruz. Mas esse caminho que ele trilhou é o caminho que o levou para a glória. Esse caminho que o Senhor tem nos dado, irmãos, tem nos mostrado, esse é o caminho para a glória. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.